A paz do Senhor, amados, mais uma terça-feira de ensinamento da poderosa Palavra de Deus. A terceira semana que estamos à distância. Sentimos falta dos nossos amados irmãos, sentimos falta desse relacionamento, mas daqui está a Palavra de Deus. Que ela não precisa de distância, ela não precisa de chegarmos perto, mas ela por si só tem poder. Porque nela está um texto que diz assim, no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. São segmentos, orientação, são decisões e coisas para hoje, que é a lâmpada para os pés, pertinho, e para a distância, que é as lâmpadas que vão se acendendo na proporção que vai acontecendo as coisas. Muito bem. Eu estava então ministrando consolo, aconselhamento para alguém que eu amo, que tem um ente querido, que está com um óbito provável. E eu ali falando, e de repente o Espírito Santo de Deus falou assim, ômega. Eu fiquei assim, ômega? E logo fui lá, no vocabulário grego, né? Ômega é a última palavra do vocabulário grego. E aí então o Senhor Espírito de Deus me levou em Apocalipse 22, 13, que diz, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. E dali o Espírito Santo de Deus foi me abrindo a mente e eu falei para aquela pessoa assim, olha, eu não sei o que você tem ouvido ultimamente. Eu não sei o que é que você tem ouvido, mas eu sei o que eu ouvi do Senhor. Ele é o fim. E o nome dessa ministração chama-se Ômega. A última palavra é de Deus. Vamos ficar uns minutinhos aqui então, para a gente ouvir a palavra dele. Eu me lembro do testemunho, né? Eu era novinho na fé, fui um Giro Evangelista em 1987. Então, ali o meu pastor, José Isidro Costa, ele tinha a sua, já 90 e poucos anos de idade, bem velhinho. Eu tinha já alguma deficiência visual, de audição. Então aquelas reuniões eram extensas, a gente falava assim, não, porque pode, porque não pode, pode, não pode, aquelas reuniões você conhece aí, de gestão, administração, reunião para o ano que vem, e ele com a mão na boca assim quietinho, ele é pastor presidente, e ele quietinho, quietinho. Então, pastor, olha aqui, ó, o problema é esse aqui, ó, decidimos assim, assim, ele fala assim, assim diz o Senhor para você. Para vocês. A decisão é essa. Pá, acabava a reunião. A reunião tinha início 10 da manhã, quando é 2 da tarde, ele dizia assim, assim diz o Senhor, para essas causas. Ainda bem que muitas delas eram compatíveis com o que nós decidimos ou estávamos propondo. Mas ele também, por muitas vezes, ele falava não. E eu fiquei pensando, realmente, esse equilíbrio que eu tenho, né? O equilíbrio que eu tenho de dizer assim, a última palavra não é minha, é do Senhor, né? E eu falei para essa irmã, falei, filha, o diagnóstico é esse. Mas, ômega, a última palavra é do Senhor em todos os sentidos. Meus amados, a gente vive dias difíceis, eu estou realmente vivendo um dia difícil. Às vezes o dia é bom, às vezes o dia é ruim. E no dia bom, eu sempre digo uma coisa, viu? No dia bom, eu posso dormir às 6 da tarde. Tá maravilhoso, tá tudo bonito, estou na praia, de repente vou dormir. Eu tenho o poder de acabar com o dia bom. Mas e o dia mau? Eu não tenho poder.
E a diferença é que no dia mal, ômega, a última palavra é de Deus. Não importa o diagnóstico do seu casamento, das suas finanças, da sua saúde, a última palavra é do Senhor Jesus. Eu leio o Salmo 119, né? Ele tem um enorme, 176 versículos. E sabe que os salmos são cânticos espirituais que Davi, Maria Davi, mas teve outros, a Corá, teve Esdras, enfim, outros, mas a maioria esmagadora é Davi. Davi, ele era músico, ele compunha as suas canções em forma de salmos, de revelação. E um dos que me assim, deixa assim, abismado, é o Salmo 119. O povo de Deus todo ano tinha que visitar Jerusalém. Era uma peregrinação. Todo ano eles vendiam suas coisas, caminhavam. Alguns caminhavam 1 mês, 2 meses, 10 dias. Enfim, era uma caminhada de acordo com a distância que moravam. Mas lá no pé do morro, no zero, no marco zero do nível do mar, sabe que São Paulo tem 760 metros de altura do nível do mar. Jerusalém tinha 786 metros. Imagina o povo lá de baixo de Santos, subindo, mas não para imigrantes, pela estrada velha de Santos. Quem é mais velho aí sabe que já conheceu, que ela vai uma serpenteando, né? E aquele povo lá de baixo, ele começava a cantar o Salmo 119, decorado. E o Salmo 119, além de ser uma palavra de cantada, ela tinha caminhos, ela tinha estatutos, preceitos, mandamentos, e palavra em si era uma espécie de um poema cantado. Então começaram a cantar o Salmo 119 até o topo do morro. E cada quatro estrofe era uma letra do alfabeto romano, do grego. Então, alfa é a primeira palavra, frase, letra, melhor dizendo, letra. E ômega era a última letra do alfabeto. E então cada estrofe, cada grupo de 4 linhas, uma estrofe. Eles iam mudando A, B, C, D, e olha, cantando. Quando chegava lá no top, iniciava então o Salmo 120 ao 134, que é o Salmo dos degraus. Então chegava ali no top, 786 metros de subida, serpenteando Israel. Lá no top tinha mais 750 degraus para chegar em Jerusalém, porque toda a igreja estava nos altos. O Salmo 121 diz assim: eleva meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? E aí o Espírito Santo respondia: o teu socorro vem do Senhor dos exércitos que fez o céu e a terra. Então, quando chegava no zero, começava o Salmo 120, 1, 2, 3, até o 134, onde fechava e adoração lá em Jerusalém. Quando que eu chego com tudo isso? Tinha um começo lá embaixo, com as primeiras estrofes, alfa, até o top, ômega, que dizia o quê? Toda a minha caminhada há um princípio e há um fim. E o dono do fim chama-se Jesus de Nazaré. Em Apocalipse, capítulo 22, verso 13, que já lemos, Jesus disse: eu sou o princípio e o final. Então, eu fico pensando, e agora? O que eu faço? Como é que eu entendo isso? Vamos aprender um pouquinho hoje. João 16, 33. No mundo,
tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ele diz assim, você vai ter aflição, mas no meio da aflição você terá a minha resposta. Isso foi tão bem compreendido por Paulo, que ele disse assim, alegrai-vos na tribulação. Como assim alegrar na tribulação, pelo amor de Deus? Na verdade, toda a experiência que Paulo tinha, que era de dores, ele concluía que o final das dores tinha a solução pré-definida, que é a solução do ômega. Ele é ômega. Eu sou ômega. E aí você vai para um salmo que para mim é uma poesia linda, o Salmo 139, ele fala assim, Salmo 39, verso 16, os teus olhos me viram ainda embrião, eu era informe na barriga da minha mãe, tu entreteceste, ou seja, costurou você artesanalmente, você foi formando a minha vida, e todos os meus dias foram escritos no teu livro. Oh, meu Pai do céu. Ainda ele fala no comecinho assim, se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer um buraco, lá um poço, lá tu está também. Se estiver na escuridão, tu está, porque o Senhor é ômega, toda a minha decisão é sua. Tá, não, tá bom. E todos os dias o Senhor me pediu. Agora eu fico perguntando, né? Ainda antes de falar outra frase, eu achei lindo que eu escrevi aqui, eu achei aqui, ó, Lucas 21, 18, assim, não caia um fio da sua cabeça sem que eu tenha permissão. Permissão. Não adianta eu falar assim, Senhor, você não viu o que aconteceu? Eu sei todos os seus dias. E a onisciência do Senhor é um tema muito lindo para se discutir, que os psicólogos não entendem o que é onisciência. Os psicólogos têm o respeito à psicologia, é de Deus, ela foi criada por Deus, e ali eles tentam entender o que aconteceu, para mim me localizar, mas tem coisas que a onisciência ela degradia. Por quê? Onisciência é a ciência de todas as coisas. Tá bom, então, se o senhor é o ômega, que é o meu último dia de vida, então o Francisco vai morrer com 100 anos. Ele sabe assim, Francisco, eu sei o dia que você vai morrer, o horário, o hospital que você vai estar, quanto tempo de UTI, eu sei. Mas o senhor não pode mudar? Olha, tem coisas que o ômega precisa te explicar uma coisa. Se ele diz que o ômega, eu vou colocar então Jesus como ômega. O ômega é o fim de todas as coisas. Ele falou assim, eu tenho o poder de, vamos dizer assim, eu tenho o poder de conhecer todas as coisas. Mas eu dei a você uma coisa chamada livre-arbítrio. Eu não dei para o cachorro, para o gato, para você eu dei. E esse livre-arbítrio me permite que eu tome decisões. E ele sabe das decisões que eu vou tomar. O Espírito Santo vai tentar demovê-lo, porque ele tem uma obra tríplice, já falei numa ministração, numa outra ocasião, convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. E o Espírito Santo vai te percebe pela onisciência de Deus, e o Espírito Santo é Deus. Então nessa trindade, o Espírito Santo sabe
o que você está pensando, ele tem poder. Satanás não tem poder de saber o que você está pensando. Satanás ele conhece você pelo seu trejeito de falar, de mexer, a sua maneira de explicar. Ele está do seu lado o tempo todo ali ao redor e conheceu você mais que você mesmo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem a onisciência, ou seja, ele sabe todas as coisas. E o Espírito Santo fala assim: não, Francisco, não faça isso. Nesse momento, há poder de mudança. Eu mudo, eu não tenho destino. Eu não sou a favor da tese de destino. Era para ser assim, não era para ser assim, coisa nenhuma. Eu decidi, eu escrevi todas as páginas. Agora, o Espírito Santo tem o poder de saber da minha intenção e ele vai falar assim: não faça isso. E eu decido mudar a minha história. Como você aceitou, eu também aceitei Jesus. Foi uma decisão sua, ninguém te forçou a barra. A pessoa falou: você vai aceitar Jesus hoje? Não. Eu faço um apelo, alguém te fez um apelo a você e você decidiu. Só é difícil compreender o que eu vou falar para você. Eu estou bem equilibrado para entender isso. Ainda que no meio do caminho há uma intervenção do Espírito Santo de Deus que está na terra para que você não erre, o próprio Deus sabe que você vai ou não vai errar. Então, a onisciência é o conhecimento de todas as coisas. Então, o fim seu é um fim que o Senhor já conhece e não aquele que ele decidiu para você. Veja bem. Entende? Quando ele fala assim: eu sou ômega, eu sou o fim, eu sei o que você não vai querer, embora eu tenha me esforçado para demover você e suas decisões. Esses dias eu ouvi uma pessoa que falou assim para mim: eu estou fora. Não quero mais saber disso, estou fora assim, eu vou entrar em detalhe para que não perca a ética. E aí eu falei assim: pessoa, amado ou amada, está errado. Você está errado. A Bíblia não diz isso. Mas eu decidi. Então você está escrevendo a sua história. A caneta está na sua mão. O Espírito Santo usando a minha vida para falar contigo. Então, sabe, aí nesse momento, eu estou escrevendo. O fato do Senhor Jesus ser o ômega, não quer dizer que foi feito conforme ele quis. Mas a última palavra é dele. É ele que informa o que você tem que fazer. E aí você decide o que fazer. Ele sabe o que você fará. Porque ele é onisciente. Então os que estão no inferno não são inocentes. Não. Estão lá sabendo. Tanto é que a Bíblia diz assim lá em Mateus: não temas aquele que pode te matar, mas temei antes aquele que pode matar e levar o corpo e a alma ao inferno. Ou seja, o livre-arbítrio me dá o poder de decisão do que eu quero ir. E esse poder da onisciência, do fim de todas as coisas, e você começa a conhecer, você vai, e você começa a ver a história de Deus para com o homem. A Bíblia fala, no livro de Atos, capítulo 9, em que, verso 4, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia:
Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Veja bem, a Bíblia fala que Saulo, julgando ser um bom religioso, entendendo que ele estava fazendo certo, matava cristão que se convertiam a Jesus. E ele indo para Damasco, ele estava indo já com cartas, né? Ele tinha carta branca para matar cristão, para pôr em cadeia. E ele então falou assim, ele chegou ao caminho, encontrou uma luz muito forte, e ele ouviu uma voz assim: Saulo, Saulo, eu sou Jesus, por que me persegue? Ele ficou tão ofuscado por aquela luz, e ele falou assim: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é isso? Isso é uma método usado para um carro de boi. Então o boi segue uma linha, eu quero que ele vá para a esquerda, os aguilhões são os ferros, o pontiagudo, que o condutor do carro de boi cutucava ao lado direito da traseira do boi, o boi querendo fugir, ele ia para a esquerda, e vice-versa. Eu quero que ele vá para a direita, eu cutuco para a esquerda e vai para a direita. Então, e o que Paulo está fazendo? Quando o boi recebia uma cutucada pela esquerda, ele ia para a esquerda. Aí o que acontecia? O ferro entrava no lado do boi. Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Mas agora eu falo sobre o ômega nessa história. Aí ele ficou cego, e mandaram levar ele. Até tem um texto aqui que eu acho lindo, né? Ele falou assim, e disse o Senhor para Ananias, né? Levanta-te e vai à rua chamada direita. Pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que se tornasse a ver. Aí respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos de Jerusalém, e aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Atos 9, do 13 ao 15. Aí eu fico pensando, sabe? O ômega, a onisciência, o saber do mestre. E às vezes você percebe que ele escolhe alguém que aos olhos do homem ele é inaceitável. E esse conhecedor de todas as coisas sabe toda a história sua e a minha. Então Saulo, respirando contra os judeus, os cristãos, judeus cristãos, até os gentios naquele tempo já, e você vê que Paulo começou, o Senhor olhou e falou assim: eu escolhi, e eu que escolhi, é vaso escolhido meu, e eu escolhi para levar o meu nome. Aí veio para Isaías 45 e você encontra: eis aqui meu servo, filho Ciro, a quem eu escolhi para libertar o meu povo. Quem era Ciro? Nem tinha nascido ainda. Ainda ia nascer 50 anos depois. Deus já disse o nome dele. Acho que sua mãe nem tinha casado, ou sequer, não estava grávida com certeza, 50 anos. Mas o Senhor já sabia até o nome dele. E o que ele faria? Há situações que o Senhor acorda o homem dele, o homem de Deus,
e manda ele ler o livro de crônicas e fala assim, olha aqui, ó, estou dizendo para você que eu disse para você há muito tempo atrás, ele acorda e se faz. Então você começa a observar que o ômega, ele tem todas as decisões em sua vida. Você encontra, a Bíblia ela é recheada de decisões que já tem o início, já tem o fim. E até as decisões que o Senhor tomar, mudando a decisão dele mesmo, também já é conhecida. Você pode pegar uma caneta e falar assim, hoje é terça-feira, eu vou escrever minha quarta-feira. Uma quarta-feira eu vou levantar às 9 horas, eu vou pegar o ônibus, pegar meu carro, meu ônibus, a moto, sei lá, eu vou para o meu trabalho, meio-dia eu vou almoçar, às 6 horas eu saio, eu volto. E isso não tem certeza. E quantas vezes você fez programação, os mais ansiosos, os mais sanguíneos, se decepcionam o tempo todo. Porque eles são animados no que eles falam, né? E projeta, de repente, problema e se frustra. Mas Jesus não. Jesus, se ele falar assim, olha, que eu não sei, certamente ele já designou alguém ou algumas pessoas para achar a vacina do Covid-19. E ele sabe o dia. Quando eu me lanço numa empreitada, eu falo para o meu Deus, Senhor, tá certo, posso continuar? Eu paro, porque se eu assim, como eles têm todos os dias contado, e pela misericórdia ele fala assim, não. Só quando ele diz não, eu sabia que diria não também, então é muito complexo, né? Tem coisa que é por fé, realmente é por fé, e você vai, e o Senhor fala assim para Jonas, compra passagem para Nínive, e fomos para Jope. Mas nos dias de Jonas estava o pregar em Nínive. E o que ele fez? Pregou em Nínive. Aqui lendo o livro de Daniel, capítulo 12, eu ouço 12 versos 9 em seguida, adiante. E ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás, estará na sua sorte no fim dos dias. O Senhor fala para Daniel, você não vai estar nessa fria não, tá? Mas ele fala que haveria um tempo do fim, em que haverá uma desolação, uma angústia qual nunca houve. Irmãos, quando se fala em Apocalipse, você fala do ômega. E tem coisas que não adianta eu orar. Tem coisas, queridos, que é decisão do ômega, do fim, do princípio, do primeiro, o derradeiro. Veja bem, aqui ele está falando aqui de 1290 dias e 1335 dias,
que somando dá 7 anos, que é a última semana de Daniel, das 70. Mas a escatologia, eu não vou entrar nesse mérito agora. Haveria um tempo em que, após o arrebatamento da igreja do Senhor, da igreja que aceitou a Jesus, reconheceu como Salvador, haverá um tempo de provação, a tribulação, e o tempo da grande tribulação, onde os judeus terão oportunidade de se converter a Jesus, e os remanescentes ficaram aqui na terra, dos gentios. Mas eu quero interessante, quero passar para vocês algo que eu acho lindo, ele decidiu até os dias. Então, está escrito. Não há o que fazer. Eu não tenho que mexer. Então, quando você fala de mim, Francisco, é uma coisa, mas o panorama mundial são decisões que o Senhor decretou. Então eu não tenho que tentar demovê-lo de uma decisão que o Ômega decidiu, uma ação imperativa. Eu preciso me enquadrar. Eu costumo dizer assim, que o homem é alguém montando uma bicicleta sem freio, descendo uma ribanceira. No meio da ribanceira está um poste enorme, que é a palavra de Deus e as suas decisões proféticas. O poste não vai sair da frente. E se eu insistir na minha trajetória, eu vou arrebentar a cara no poste. Por quê? Porque a palavra de Deus é imutável. Malaquias 3:6. Eu, o Senhor, não mudo. Então eu trazendo para as promessas de Deus, aí que eu, voltando aqui ao início da minha fala, em que eu estava ministrando para alguém que estava com uma suposta perda, e eu falei para a pessoa: Ômega, a última palavra é de Deus ainda. Ainda na sua vida, a última palavra é de Deus. Eu hoje estou precisando ouvir essa palavra para mim. E você também certamente está precisando ouvir essa palavra. A última decisão é do Senhor. Aquele velhinho que eu contei a história, pastorzinho, velhinho, baixinho. Ele tinha toda a ciência que eu não alcançava naquela ocasião. Eu tinha que fazer, irmãos. Eu tinha que fazer. Tem um ditado aí fora que fala assim, diz assim: Deus dá saúde e o resto eu me viro. Não é verdade. Você precisa, meu amado, você precisa entender que o Alfa inicia e o Ômega conclui. E o Alfa e o Ômega é Jesus de Nazaré, o teu Salvador, o teu Criador, que morreu na cruz, que permitiu-se ser pregado, que subiu o Gólgota chicoteado, sem merecer por você. Não desvalorize o Ômega na sua vida. Ele pode todas as coisas. Eu estou falando hoje, essa palavra foi revelada para mim, Francisco. Francisco, todas as coisas da sua família, todas as coisas do seu lar, já está decidido. Ele tem poder de todas as coisas. Quanto tempo vai passar essa pandemia? Já decidiu. Quantos serão ceifados? Em números exatos, ele sabe. Se eu pregar essa mensagem para alguém que não é crente, ele fala: você é um covarde. Porque
Porque eu faço a minha vida. Eu faço o meu destino. Crente não tem destino. Crente tem o nome escrito no livro da vida. E um livro pessoal, a Bíblia diz assim que tem livro lá no grande trono, quando o Senhor chamar todos os que estão repousando e os que estão no inferno, há um livro que está o nome dos escritos no livro da vida, que está em Apocalipse 6, que eram multidões com palmas na mão, de branco, multidões incontável para João, mas número exato está com o Senhor Jesus. E diz assim que haveria-se outros livros, o meu livro, o livro dos escritos no livro da vida, e haveria-se livros, e nesses livros ouviríamos as nossas vergonhas, ouviríamos nossas honras, mas todos nós depositaríamos o nosso sucesso aos pés de Jesus, dando glória a Ele. Viu? Então, quero terminar essa ministração. Saiba que o Senhor, Ele é o ômega. Ele é o alfa. Ele começou lá quando a sua mãe começou a gerar, que a pessoa tem aqueles enjoo, que ela engravidou, você estava informe ainda na barriga da sua mãe, todos os seus dias, a sua profissão, os seus desacertos, o que você vai provocar e está provocando de bem e de ruim, está na mão dele. Aleluia. Então descansa. Descansa. Faz sua parte. Adora a Ele. Obedeça a Ele. Este é o mapa da eternidade. Não há outra maneira. Esse aqui é a sua bússola. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Salmo 119. Deus abençoe vocês. Que não falte o azeite, a graça. E nessa terça-feira, ouça a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Não dê as costas. Essa gravação vai estar disponível. E você pode não querer ouvir, você pode apertar o botão, não vou ouvir isso, não quero saber. Mas você não será menos, não será inocente, porque a tua palavra para o Senhor é a tua orientação, o seu sim e o seu não. Deus vos abençoe, vos dê graça e dê uma noite feliz e misericórdia. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré.